Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar sobre queries SQL. Algumas vezes é difícil a gente buscar as informações corretas na base de dados. Os aggregates, que são aquela entidade visual, às vezes não nos dão os recursos necessários para que a gente possa fazer algumas queries muito complexas. Tá? Então, mas a plataforma OutSystems nos dá a possibilidade da gente escrever nossas próprias chamadas SQL para base de dados em prol de buscar as informações que nós precisamos, tá bom? Para isso, ela nos disponibiliza uma ferramenta chamada SQL Tool. Essa ferramenta ela sempre é utilizada no lado do server, então ela deve ser utilizada através de ações que rodam no servidor, ou seja, as nossas Server Actions, e também aquelas Screens Data Actions, né? Tanto uma quanto a outra, elas são executadas lá no server, tá? E quando a gente arrasta para o nosso flow, né, para o nosso fluxo lógico, essa ferramenta chamada SQL Tool, e damos 2 cliques nela, é aberta uma tela de diálogo onde a gente visualmente consegue inserir as informações que nós precisamos para rodar a query SQL no nosso banco de dados. Tá? São todas visuais, como eu comentei, então tanto os parâmetros de entrada como também as entidades ou as estruturas que vão receber a lista de saída das informações. E aqui embaixo abre uma janelinha onde a gente escreve a nossa chamada SQL e também é feita uma verificação da sintaxe, ou seja, durante a nossa digitação, além de a própria plataforma sugerindo já a complementação do que nós estamos digitando, vou mostrar isso depois no exemplo rápido, também ela vai corrigindo a nossa digitação, tá? Então é bem bacana. Essas chamadas SQLs, elas funcionam como se fossem caixas pretas, tá? Então, como é que a gente interage com ela? A gente interage através de parâmetros, certo? Que nós passamos para ela, nada mais são do que variáveis de entrada, e a saída são através de estruturas, tá? Aqui, por exemplo, no nosso slide tem a definição de um parâmetro de entrada, né? Uma variável de entrada chamada ActorHold, e depois ela é consumida, né? Ela é utilizada dentro do nossa chamada SQL, sendo referenciada colocando um arroba na frente, né? Então, é colocado um arroba, o nome desse parâmetro de entrada, dessa variável de entrada, e aí a gente consegue utilizar na lógica da nossa chamada SQL essa informação, tá? É importante destacar que, se por um lado os aggregates, né, aquelas identidades visuais, elas fazem uma abstração em relação ao tipo de base de dados que está sendo utilizada pela nossa plataforma. Quando nós executamos os comandos SQL, saber qual é a base de dados que nossas informações estão armazenadas é importante, porque na escrita nós temos que usar a sintaxe correta. E dependendo da base de dados, tem alguns comandos que são diferentes, né? Aqui é um exemplo que está nos mostrando aqui no slide, que a limitação, por exemplo, de recordes que nós queremos trazer dentro de uma sintaxe de um comando, se for uma base de dados SQL, seria o comando top. Se for numa base Oracle, seria o comando limit. Então, esse tipo de detalhe é importante a gente conhecer na hora de criar a nossa chamada SQL, tá? Quando a gente for referenciar as entidades, seus atributos, ou seja, a tabela e os seus campos, a gente escreve o nome delas, né, da entidade entre chaves e os atributos entre colchetes, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? Então aqui é feita uma referência ao atributo, né, Person Role ID da nossa entidade Person Moving Role, né? Então a entidade está entre chaves e o nosso atributo entre colchetes, tá? É bem fácil. Bom, e o destino dos dados, né? Os destinos dos dados, eles ficam organizados em estruturas, tá? As estruturas nada mais são do que uma forma complexa de um data type. Nada mais é do que
um data type que organiza as informações para a gente em colunas, onde cada coluna é um atributo dessa estrutura, né? É como se fosse nós criamos em memória uma tabela vazia, onde cada coluna é um atributo dessa estrutura, tá? E a estrutura por si só ela não armazena nenhuma informação, a gente referencia ela a uma variável, por exemplo, para receber essas informações, né? Então a estrutura não são variáveis, elas são utilizadas quando a gente cria uma variável para dizer que essa variável, nesse exemplo, dessa estrutura, ou seja, ela vai conter as informações numa certa organização, que vão estar estruturadas numa certa organização, tá bom? Que só a referência, né, que a gente cria os atributos da própria estrutura e vai dizendo, por exemplo, o primeiro atributo é um nome e é do tipo texto. O segundo atributo é um valor e é do tipo currency. É uma data, é do tipo date, assim por diante, tá? E esses atributos, eles podem ser também, eles podem ser, inclusive, outras estruturas, tá? Bom, é mandatório ter ao menos uma estrutura, ter a definição de pelo menos um output, pode ser tanto uma entidade ou uma estrutura, nós vamos fazer um exemplo com uma estrutura, tá? E quando a gente define essa saída, essa estrutura, quando a gente for fazer a nossa chamada SQL, a gente tem que referenciar essas colunas da nossa estrutura, tá? Então, vou fazer um exemplo rapidinho também, vai ficar claro. E a saída dessa nossa chamada SQL, ela vai aparecer como se fosse a saída de um aggregate, ou seja, a lista de records vai aparecer dentro de uma entidade chamada list, né, de uma variável list, e o número de registros dentro do count, que nós podemos consumir isso dentro da nossa lógica, tá bom? Bem facilzinho. Dentro do próprio SQL Tool, a gente consegue testar a nossa chamada SQL, né, o que nós digitamos ali na nossa chamada SQL, tá? Basta a gente definir os parâmetros de entrada, caso eles existam. Aqui tem um exemplo onde é inserida o Move ID, né, 8, e mais os dois parâmetros de entrada aqui, o actor role é inserido uma role e a crew role é inserida também uma outra role para isso, tá? E é feito a pesquisa, né? É feito a query dentro da nossa base de dados, através do select que foi criado, e retorna aqui as informações que são esperadas. Tá? Bom, a gente pode escrever dentro do SQL Tool não fazer somente queries, né, utilizando o select, mas nós podemos também escrever, né, chamadas que não são só queries, mas sim para inserção, alteração e também delete das informações, tá? Aqui tem um exemplo aqui, né? Onde está sendo feita uma deleção, né? De informações lá da nossa tabela, né? Onde estão as informações, tá bom? A gente escreve normalmente, assim, como dentro do SQL Tool. E é interessante que mesmo quando a gente tem, por exemplo, um delete, que não vai ter saída nenhuma, né? Não vamos coletar nenhum registro, nós estamos removendo registros. Mesmo assim, a gente tem que criar uma entidade ou uma estrutura de saída fake, tá? Tem que atribuir, tá? Bom, vamos fazer um exemplozinho rápido. Vou pular aqui para o nosso Service Studio. A gente está trabalhando na mesma aplicação, no mesmo módulo chamado Adega ainda. Tá? Então, a primeira coisa, como é que a gente executa a chamada SQL, né? Então, a gente tem que utilizar aquela ferramenta com a SQL Tool. E a gente pode utilizá-la sempre em ações que rodam no server. Uma delas é o Screen Data Action, que nós chamamos. Então, eu estou aqui na nossa aba Interface e eu estou aqui com uma das abas abertas, aqui uma das nossas páginas abertas, para eu executar aqui uma chamada SQL, eu tenho que criar uma Screen Data Action. Basta clicar com o botão da direita aqui e selecionar a quarta opção, que é o Fetch Data from Other Sources, que a gente pode utilizar para várias coisas, inclusive para executar uma query SQL lá na nossa base. Então é só clicar com o botão na direita, ele abre aqui
uma lógica, né, um fluxo de lógica, e aqui está o nosso tool, que é o SQL, e a gente pode arrastar ele para cá e consumir. Uma outra forma de fazer isso é através da Server Action mesmo, botão na direita aqui em cima, Add Server Action, também aparece o nosso SQL Tool aqui que a gente pode utilizar. Basta arrastar ele para dentro do nosso fluxo, a gente dá 2 cliques e abre nossa tela de diálogo, tá? Onde aqui embaixo a gente consegue digitar nossa query SQL ou o nosso comando SQL que vamos executar. Podemos executar selects, inserts, updates e deletes. Esse exemplo aqui vamos fazer um select. Aqui em cima a gente coloca os parâmetros de entrada e a nossa entidade ou estrutura de saída, tá? Nós não temos nenhuma entidade de saída aqui ainda, então eu vou criar uma, deixa eu dar um closet aqui. Para criar uma estrutura, basta ir na nossa aba Data, aqui embaixo tem um folder Structures, botão na direita, Add Structure. Eu vou dar um nome qualquer, vou chamar aqui de teste, e eu vou adicionar uma coluna só, um atributo só, que vai ser name, tá? Facilitar o nosso exemplo, vou dizer que ele tem ele pode suportar 50 caracteres, tá? Agora vamos voltar lá para a nossa lógica, está aqui já. E eu vou dar um clique aqui, 2 cliques na verdade. E eu posso selecionar aqui essa estrutura de teste como o local de saída das informações. Vocês podem ver que eu tenho acesso às entidades também. Eu poderia criar uma entidade e jogar as informações lá. Nesse exemplo nós vamos usar essa nossa estrutura chamada teste aqui para isso, tá? Como a gente tem uma estrutura com uma coluna, quando eu for selecionar as informações da nossa base, eu vou buscar as informações na nossa tabela de wines. A gente tem que buscar as informações de acordo com a estrutura que nós temos. Então, eu não posso ir lá e dizer, por exemplo, select asterisco, né? Ou seja, buscar todas as informações. Eu tenho que buscar só aquelas que vão caber na minha estrutura que foi criada. Neste caso, a gente vai buscar só entre chaves, né? Vamos colocar wines. Podem ver que logo depois que eu botei wines, eu botei uma palavra só, uma letra só, perdão, que foi o W, ele já identificou que isso é uma entidade, e ele mostrou aqui o nome das entidades que tem o W no seu nome, né? No caso é wines. Ponto, em colchetes, e ele já abriu para mim aqui todos os atributos da minha entidade wines, tá? Então, no caso, nós vamos buscar só aquele que cabe na nossa estrutura, que no caso é o nome do vinho, from, qual entidade? A wines, né? Então é bem interessante. Deixa eu dar um teste aqui. Pronto. Então foi rodado lá na nossa base de dados essa pesquisa e retornou para a gente aqui, estruturado como está na estrutura, né? Uma coluna que cabe um texto de até 50 caracteres que foi populado com conteúdo, com o nome dos vinhos da nossa tabela de wines lá, tá? A gente pode também passar parâmetros de entrada aqui para nossa query SQL. Então basta clicar com o botão na direita em Parameters, Add Query Parameter, e a gente pode, por exemplo, chamar um key de ano aqui, tá? Já percebeu que ano provavelmente vai ter um número inteiro, tá? E como é que a gente faz para consumir isso na nossa chamada SQL? Como é que a gente faz para consumir? A gente referencia os parâmetros botando um arroba na frente. Então, eu vou botar aqui uma condição, tá? Where, ele já trouxe para mim aqui a sugestão. Where, abre chaves, wines, ponto, year, igual. Aí a gente coloca um arroba e o parâmetro year. Até ele já trouxe aqui para mim, quando eu botei o arroba, ele já listou para mim os parâmetros existentes. Como só tem um, ele mostrou o year, tá? Como a gente colocou uma condição aqui para executar, se eu quiser testar essa minha condição, eu tenho que passar o parâmetro year para ele rodar lá e buscar os registros de exemplo aqui que nós estamos testando. Então, eu vou botar aqui um ano qualquer, sei lá, 2019. E vou dar um teste aqui. Tá? Pronto, agora ele trouxe para a gente só os 2 vinhos da nossa base de dados que o ano é 2019, tá? Vamos mudar isso aqui só para 2018, por exemplo. Teste. Buscou lá os 3 vinhos cujo ano é 2018, tá?
E esse parâmetro de entrada aqui do nosso SQL, a gente pode, na nossa Server Action, a gente pode criar o parâmetro de entrada da Server Action sendo o ano, né, e tendo um data type inteiro, e aí sim a gente referencia para passar para o nosso SQL Tool. Então é bem facilzinho, são os mesmos elementos que nós já conhecemos, são variáveis, enfim, que nós passamos, são Server Actions, né? Ou são Screen Data Actions que nós criamos e podemos executar as nossas chamadas SQL, as nossas queries SQL e também inserção, update e delete de informações nas bases de dados, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.